Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e, como eu mencionei no vídeo anterior, vou ensiná-los a revestir a prateleira do vídeo anterior com fórmica. Então eu tenho aqui a prateleira, aguardando os acontecimentos, e eu tenho um pedaço de fórmica. Essa prateleira tem 30 centímetros de profundidade, então eu cortei essa tira com uma largura de 70 centímetros, que são duas fatias de 30 centímetros, que soma 60 centímetros, mais 10. Esses 10 é para eu tirar a tira e ter uma folga a mais para poder depois refilar a fórmica. Para não ficar uma peça assim bem próxima do exato. Deixar uma folga para poder refilar com tranquilidade. O que eu preciso para fazer o revestimento é 30 de largura. Então eu vou deixar 1 centímetro a mais, 1,5 centímetros a mais de cada lado. Para fazer o corte da fórmica, eu estou usando aqui uma barra chata de alumínio, que é uma régua que eu tenho para coisas maiores, para fazer cortes, marcações, ou mesmo utilizá-la como guia. E vou utilizar um riscador próprio para corte de fórmica. Então eu posicionei aqui a régua nas marcações e vou riscar. Eu passei umas 3 vezes, o suficiente para marcar bem a fórmica e chegar a marcar a base dela, o fundo dela. Agora é só forçar que ela quebra. Eu posicionei a linha de risco, o risco que eu fiz, na beirada da mesa, com a linha para fora da mesa. Agora é só forçar que ela quebra. Logicamente forçar com cuidado para ela não se partir. Erroneamente. Tome muito cuidado quando você manipular as folhas de fórmica, porque quando ela se quebra, ela se rompe, às vezes fica um pedaço do fundo, assim, uma beiradinha, como está aqui. Essa beiradinha é uma faca, ela fica muito afiada, então tome cuidado para não se cortar nessas beiradas. Bem, agora eu estou com as peças cortadas, refiladas, então agora é começar o processo de colagem das tiras. Para se colar a fórmica, você utiliza o adesivo de contato. O adesivo de contato é um adesivo que você passa nas duas partes, que você vai colar, espera secar, até que tenha uma pega, em que você encoste a mão e ela não saia na sua mão, mas você sente que ela tem uma pega. Por isso que se chama adesivo de contato, porque ele vai colar ao contato. Então espera secar nas duas peças e depois realiza o contato. Existe o adesivo de contato, o adesivo de contato utiliza o toluol, que é um solvente bastante forte e tóxico. Então, se você estiver usando um adesivo de contato que tem o toluol, é importante que você realize esse trabalho em um lugar ventilado, para não ficar respirando esse solvente. Mas existem marcas que têm o adesivo de contato sem o toluol, então o cheiro é um pouco menor, ainda tem um pouco de cheiro, mas é bem mais suave. Então fica aí a dica com relação a ficar respirando esse material. Bem, você aplica então na superfície, joga um pouco, utiliza uma espátula dentada, vejam que ela tem dentes, e você simplesmente espalha. Procure espalhar sem deixar excesso, para que fique assim, uniforme. Procure não jogar muito, jogar aos poucos e vai completando, porque se sobrar você não tem como voltar para a lata. Então é preferível que você coloque menos e vá completando. Quando você aplica a primeira demão na madeira crua, aqui no caso do compensado, você vai perceber que o compensado absorve bastante a cola. Então é interessante que você espere secar e passe uma segunda demão, para ficar uma camada mais encorpada, para que a colagem fique perfeita. Se você achar necessário na própria folha de fórmica aplicar 2 vezes, aplica. A folha não vai absorver, porque a folha é uma superfície bastante rígida. Então acredito que uma demão só bem passada seja o suficiente. Eu estou com a primeira face da prateleira seca, já com a cola, já com no ponto para ser colada, tanto a fórmica como a madeira. Então agora eu vou colar essa placa. Você precisa tomar cuidado, porque se você
posicionar ela torta, você pode acabar perdendo a fórmica, a peça, porque você vai depois ter que soltar com formão e tudo mais. Então, preocupe-se em posicionar a fórmica para que você cubra o espaço todo. Por isso que eu deixei uma folga a mais. Eu tenho mais ou menos um centímetro toda a volta. Então, como eu estou com esse pedaço de fórmica já viciado nessa curvatura, ao invés de colocar assim, eu vou colocar assim. Só aproveitar esse vício aqui dessa curva. Então, como eu vou fazer isso? Primeiro, eu seguro a fórmica em pé, para que ela não encoste, porque se ela encostar, ela vai grudar e aí vai complicar. Eu seguro em pé e posiciono a fórmica nesse sentido, deixando 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro. Daí, eu preciso deixar uma folga de 1 centímetro na parte de baixo aqui, para eu poder deitar e sobrar 1 centímetro aqui. Ou seja, eu tenho que posicionar para que ela fique o mais esquadrejada possível dentro da madeira. Então, eu vou fazer isso. Eu tô encostando ela bem na quina da madeira, que se eu precisar puxar, eu puxo e consigo soltar. Olha, aqui eu deixei muito, eu preciso voltar um pouco. Então, ela estando posicionada com esse 1 centímetro para fora da beirada, eu começo a abaixar. No que eu abaixei, eu vou pressionando a peça para que não fique nenhuma bolha. Como a fórmica é grossa, não tem muito perigo de ficar uma bolha. Agora, eu uso um pedaço de madeira em formato de cunha, justamente para apertar a fórmica e fazer com que a cola de contato fique o mais colado possível. Terminei de aplicar o primeiro lado, agora eu vou inverter, virar a peça. Eu estou aqui com um pedaço de MDF fininho só para proteger a bancada, porque agora eu vou refilar essas abas que sobraram, para não atrapalhar na hora de colocar a outra placa, a outra peça de fórmica. O que eu vou fazer? Eu vou passar o riscador o mais próximo possível, para depois fazer um acerto com uma plaina da beirada da fórmica. Agora aqui sobrou exatamente o que eu vou acertar com a plaina. Agora eu vou usar uma plaina pequena, com a lâmina saindo bem pouco, para comer bem devagar, para desgastar bem devagar. E começo Esse trabalho de refilar a fórmica, ele é preciso, ele é delicado e ele tem que ser feito com cuidado. E o que você tem que fazer? Como você tem a lateral reta, você encosta essa parte da plaina paralela à lateral da madeira e empurra procurando mantê-la paralela. E aí você vai conseguir refilar a fórmica de uma maneira perfeita e deixá-la alinhada com a madeira. Sem ir fazendo muitos dentes, mas fazer passadas mais longas. Bem, eu terminei de revestir com a fórmica as duas faces da prateleira. Da maneira que eu fiz, aqui no caso, eu vou utilizar uma fita de bordo, que vem em rolo, e como eu tenho aqui uma largura de
quase 45 milímetros, eu vou usar uma fita mais larga para poder vencer essa largura. Se você optar por colocar uma tira de fórmica mesmo, do próprio material, a minha sugestão é que você faça o inverso, que primeiro você revista o topo da madeira, a espessura da madeira, e depois venha com as duas faces cobrindo esse topo da borda. Isso para não ficar tão fácil de lascar essa tira de fórmica. Isso não acontece com a fita de bordo porque é uma fita de PVC e o PVC não vai lascar. Então existe essa facilidade. A fita de bordo é muito mais fácil, muito mais ágil e o acabamento fica muito bom. Então fica aí as duas dicas. Se você utilizar a fita de bordo, coloca primeiro as duas faces da prateleira e depois finaliza com a fita de bordo. Se for optar pela tira de fórmica mesmo, pela tira do material, primeiro faz o topo e depois vem com as duas faces maiores. Então vou aplicar a cola. Terminei de passar na face maior, no topo maior da prateleira e aqui nas três tiras de fita de bordo. Então já está no jeito para colar, eu vou fazer a colagem. Vou fazer primeiro a colagem da peça maior, para depois arrematar as duas laterais. Fica como dica aqui, na hora de passar a cola, você esticar a fita e prender com duas fitas nas pontas para você não ficar brigando com a fita. Bom, aqui eu tenho bastante excesso, então não tem problema nenhum aqui a questão do que vai ficar de um lado para o outro. Se você tivesse mais justo, você ia ter que tomar cuidado com a aplicação da fita em função de cobrir o topo como um todo. Eu deixei 1 centímetro a mais para cada lado, então eu começo aplicando a fita, deixando 1 centímetro para fora aqui. Tudo que tiver de imperfeição na parte de baixo, no topo, vai fotografar na fita de PVC, porque é uma fita relativamente fina. Então, quanto mais plano e reto isso aqui estiver, melhor. Você pode refilar diretamente com o estilete, aí coloca a lâmina em pé, encostada na fórmica e vem passando. Procurar não virar o estilete para os lados, porque aí você vai comer errado o PVC. Então é vir com a mão firme, encostando essa parte da lâmina na fórmica e vem passando. Eu vou usar esse refilador. Eu tirei um pouco do excesso, porque ele tem um limite aqui de abertura. E agora, aqui esse refilador basicamente são duas faquinhas que vão fazer o mesmo papel do estilete, vão correr rente à fórmica. Eu refilei o outro topo, ou seja, colei a tira de bordo e refilei, e agora eu vou finalizar a última borda aqui.
prateleira está pronta, toda revestida com fórmica. Como vocês viram, aqui na fita de bordo da frente eu refilei com um refilador, que refila os dois lados ao mesmo tempo, e nas laterais menores eu usei um estilete. Então tá aí as duas opções para você dar acabamento na fita de bordo. Quando você trabalhar com fórmica, você vai ter a dificuldade, às vezes, de ter alguma lasquinha, alguma quina de fórmica que não esteja bem acabada. Se você perceber que isso passa e que simplesmente daria para dar um pequeno retoque, existem no mercado algumas canetas ou bastões com produto para que você disfarce essa pequena lasca. Ou mesmo você disfarçar com massa PVA, é uma opção. Mas o ideal mesmo é que você consiga realizar o trabalho sem nenhuma lasca, sem nenhuma danificação. No próximo vídeo eu explico como fixá-la na parede e dou alguns detalhes da ferragem de fixação. Um grande abraço e até lá!